Em Mateus 13:9, Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Já afirmamos em vídeos anteriores, esse é o último de uma série de 3 vídeos intitulado Ouça Bem, já afirmamos que Jesus falava sobre a responsabilidade de como ouvirmos e que a maneira como ouvimos determina os resultados que a palavra de Deus pode produzir em nós. E nesse estudo que temos feito da parábola do semeador e das afirmações de Jesus relacionadas a ela, vimos que o conhecimento é uma chave. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender melhor isso. Estou hoje em Istambul, na Turquia, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E nesse terceiro vídeo da série Ouça Bem, eu quero enfatizar a importância de buscar o entendimento, a compreensão espiritual. Nós vimos quando Jesus fala sobre ouvir bem, ouvir direito, ele faz no contexto da parábola do semeador, onde 4 tipos de solo são apresentados. Já falamos anteriormente, não só sobre a nossa responsabilidade de ouvir, mas falamos também sobre os diferentes tipos de solo. E que não é o tipo de solo que uma pessoa é que determina a forma como ela irá ouvir. É a maneira como ela ouve que determina o tipo de solo que ela será. Também vimos que cada uma das 4 pessoas ou dos 4 tipos de solo ouve a palavra, mas a maneira como reage àquilo que ouviu é que determina o seu destino. O primeiro caso, o primeiro exemplo dado por Jesus, daquele solo à beira do caminho, é onde existe zero germinação, não há frutificação, o processo sequer se inicia porque as aves do céu roubaram a semente que não pôde penetrar o solo. Ao interpretá-la, Jesus diz: esses são os que ouvem e não entendem. Ou seja, se não há compreensão da palavra, a palavra de Deus não pode agir. Depois Jesus fala de 2 tipos de solo, onde o processo inicia, mas não é concluído. É o solo pedregoso e também o terreno cheio de espinhos. Mas no 4º tipo de solo, que é aquele onde há frutificação, e diga-se, ressalte-se aqui, frutificação exponencial, o Senhor Jesus diz: esses são os que ouvem a palavra de Deus e a compreendem. Então vamos do início, onde não há compreensão, há zero frutificação. Onde há compreensão, há muita frutificação. Então, quando somos chamados à responsabilidade de ouvir bem, isso significa não apenas prestar atenção na informação, mas buscar a compreensão, porque a compreensão é a chave para a frutificação. E se somos responsabilizados pela forma de ouvir, significa que somos responsabilizados pelo nível de compreensão que nós devemos alcançar. Falei no primeiro vídeo da série da responsabilidade de ouvir que isso não exclui a ação de Deus. O homem não pode absolutamente nada sem Deus. Jesus deixou claro lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Então, parte-se do pressuposto que tudo começa com a ação de Deus. O que não podemos é excluir a responsabilidade do homem de participar do processo. Então aqui estamos falando da necessidade de que a gente possa interagir com a parte de Deus da forma correta, da maneira correta. E isso envolve buscar essa compreensão que é a chave para a frutificação. Não a alcançaremos, não a experimentaremos sem a ação divina, mas também Deus não fará sem que a gente se posicione e interaja corretamente com Ele. Então, a respeito de buscar o entendimento, vamos começar pela responsabilidade do homem, como destaquei no primeiro vídeo. Em Provérbios 18:15, a Bíblia diz: o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. O conhecimento deve ser adquirido, o saber deve ser procurado. Significa que o conhecimento e o saber não nos procuram, nós é que devemos procurá-los. Temos a responsabilidade de tomar a iniciativa, porque o conhecimento não virá por download gratuito enquanto você dorme, usando a lei do mínimo esforço. Temos a responsabilidade de correr atrás dele. Então, a partir do momento que entendemos a responsabilidade de ir atrás do conhecimento, precisamos entender a bênção de se alcançá-lo e o prejuízo de não buscá-lo. Por exemplo, em Oséias 4:6, a Bíblia nos mostra que a falta de conhecimento produz prejuízo na nossa vida espiritual. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Deus está falando que o conhecimento foi rejeitado e Deus relaciona esse conhecimento com a sua lei. Então, quando falta o conhecimento, a Bíblia diz: o povo perece, o povo é destruído. Por outro lado, sabemos também que Nosso Senhor afirmou: conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Já vi muita gente dizer, a verdade liberta. Eu digo, não é bem isso, é o conhecimento da verdade. Porque uma verdade não conhecida, ela não tem o poder de ação na vida de ninguém. Mas o conhecimento, e por conhecimento, diga-se mais do que meramente informação, a compreensão é que tem o poder de nos libertar, que tem o poder de remover o prejuízo que a ignorância espiritual produz. Agora, para que possamos alcançar o conhecimento, sabemos se a fonte do conhecimento a ser buscado é a própria palavra. Alguns de nós podemos apenas pressupor que tudo que precisamos fazer é ler a Bíblia, né? Ou escutar, além da leitura, que é a base, o ponto de tudo, aqueles que a ensinam. Mas eu diria que é mais do que isso. Obviamente, sem a leitura e a meditação da palavra, nós não iremos a lugar nenhum em termos de conhecimento. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus não é como um livro qualquer. Ela tem um conteúdo espiritual, ela tem um processo de operação espiritual. E nós precisamos entender a importância de nos expor, espiritualmente falando, a esse nível sobrenatural de compreensão. E como podemos experimentar isso? No Salmo 119, no verso 18, um salmo de louvor à palavra de Deus, e vale a pena você tirar tempo, né, lendo esse que é o maior capítulo da Bíblia, não só o maior salmo, mas o maior capítulo da Bíblia, vendo a importância que a palavra de Deus tem, o quanto ela era exaltada, reconhecida, né, o quão destacados eram as áreas de ação e operação da palavra de Deus. E o salmista, nesse salmo de louvor, a palavra diz, no Salmo 119, 18, diz, vendo os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Em outras palavras, ele está dizendo, se o Senhor não remover o véu, eu não vou enxergar aquilo que está fora do alcance da minha visão. Ele estava dizendo, eu não consigo compreender todas as maravilhas somente lendo o que está diante de mim. Eu preciso de uma visão extra, de uma capacidade de percepção que é espiritual. E ele busca isso como? Por meio da oração. Eu tenho afirmado repetidas vezes que oração é parte de um ambiente de revelação. Por meio do profeta Jeremias, Deus diz, invoca-me que te responderei. Mas ele não parou aí. Para muito crente, oração é só isso. Eu peço, Deus atende. Eu clamo, Deus responde. Deus diz, invoca-me que te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Esse anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas nos mostra que a oração também nos leva a um ambiente de revelação. E quando o salmista está orando para que os olhos, né, sejam desvendados, é exatamente o clamor, a oração que nos leva a esse lugar de revelação. Você pode somar a essa ideia as orações e as intercessões de Paulo que são registradas no Novo Testamento. Eu quero destacar alguns versículos do início de Efésios, do início da carta aos Filipenses e também da carta aos Colossenses. Em Efésios 1, de 17 a 19, nós lemos, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Sabedoria e revelação, não só no conhecimento, mas no pleno, no conhecimento completo dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual a esperança da vocação de vocês, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Onde ele diz para que saibam qual é a esperança, qual é a riqueza, qual é a suprema grandeza. E ele está falando de olhos iluminados, de percepção espiritual, de revelação. Em Filipenses 1:9 ele diz, também faça essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento, em toda a percepção. Outra versão diz discernimento espiritual. Colossenses 1:9 e 10. Por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, de novo, a expressão pleno conhecimento relacionado com sabedoria e entendimento espiritual. Ele diz dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Para que sejamos frutíferos e cresçamos no conhecimento. Significa que o conhecimento é progressivo. Em Oséias 6:3 nós lemos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Para isso nós precisamos daquilo que Paulo ora por 3 igrejas distintas. Pela igreja de Éfeso, pelos irmãos da igreja de Filipos e também pelos da igreja de Colossos. Ele está clamando por entendimento espiritual, por percepção, por revelação. E o elemento comum que nós temos não é apenas a necessidade de entendimento espiritual, mas é o meio de acesso a esse nível de compreensão, que é a oração. A minha e a sua vida de oração, somada e combinada à leitura, à meditação e ao estudo da palavra,
elas vão produzir o que eu gosto de chamar de uma química poderosa, um resultado extraordinário, que é o entendimento e a compreensão espiritual. Então, se compreendemos, por um lado, a importância que o conhecimento tem para que haja frutificação, se entendemos a responsabilidade de buscá-lo, ao mesmo tempo em que entendemos o que a negligência da compreensão pode produzir, e descobrimos qual é a forma de acesso, que é a oração, que é um ambiente de revelação, o que nos resta é apenas definir como trilharemos um caminho prático, como podemos nos programar para combinar o nosso relacionamento com a palavra, com uma vida de oração, que nos leve ao entendimento espiritual. Eu vejo pessoas que têm grande conhecimento bíblico e baixa frutificação. Eu vejo pessoas que não têm um profundo conhecimento teológico, no sentido técnico, mas têm uma exposição com a Escritura, com um nível tal de entendimento, que eles vivem uma vida espiritual muito rica. Isso não significa que nós vamos depreciar o que outro que não é tão frutífero quanto ele tem, que é o entendimento teológico. Isso significa que nós temos que exaltar aquilo que essas pessoas descobriram e a combinação de um entendimento espiritual. Então, digo às pessoas, se somarmos o entendimento natural, técnico, com o entendimento espiritual, que é aquele que é revolucionário e produz frutificação, então nós temos um lucro ainda maior. A minha tentativa aqui não é enaltecer um a ponto de desprezar outro, é juntar todos os níveis de conhecimento e compreensão, sem excluir a essência ou aquilo que é principal, que é o entendimento espiritual, porque esse vai garantir uma vida frutífera. Que Deus nos ajude não apenas na compreensão, mas no posicionamento de corresponder com as verdades que nós estamos ouvindo. Eu espero que ao final desses 3 vídeos intitulados essa série Ouça Bem, você possa avaliar a maneira como tem lidado com as Escrituras, né? Como tem ouvido a palavra de Deus e decidir fazer todas as mudanças necessárias. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Cristo te guie nesse processo.